apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Hoje vamos dar destaque às ações da Polícia Militar durante o Réveillon. Pelo menos 60 pessoas foram presas e foram até a delegacia por armamento branco durante as festas. No programa de hoje você ainda vai conferir outras informações e que abordam, por exemplo, Petrópolis. Entre as informações está, por exemplo, a situação dos eventos. O Natal Imperial chega à sua última semana. E a inflação nos aluguéis também, viu? A alta em 2022 foi de 5,45%. Para procurar um imóvel é necessário pesquisar bastante. Ainda no programa de hoje você vai ver que o governador Cláudio Castro fez a posse do novo secretariado para o governo deste ano. Ele que foi reeleito no primeiro turno. Ainda no programa você vai conferir tudo e muito mais sobre outros assuntos que envolvem Petrópolis, Teresópolis, Porto-de-Oferes, Nova Friburgo e Paraíba do Sul. Em Teresópolis, por exemplo, a passagem vai ser reajustada para R$ 4,90. O início do ano para os teresopolitanos não foi lá muito convidativo. E em Petrópolis, o setor de turismo entra em 2023 otimista. A rede hoteleira tem 90% de ocupação na virada do ano. Notícia, informação, abordando diversos assuntos e com análise sobre todos eles. Eu sou Richard Stolzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Olá, muito boa tarde para você. Mais uma edição do nosso Correio Petropolitano Debate começando. Muito bom ter sempre aqui a sua presença, a sua audiência. Estamos ao vivo em todas as nossas plataformas e também em outros municípios. Teresópolis, Três Rios, Porto-de-Oferes, Paraíba do Sul, Nova Friburgo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. E a gente começa a edição de hoje falando, obviamente, sobre as oportunidades de emprego que foram disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Nesta semana, são 1.427 oportunidades em todo o estado. E algumas funções, o salário, veja só, pode chegar a R$ 3.600. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a primeira semana do ano com a oferta de 1.427 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades foram captadas em todo o estado do Rio pelo Cine, Sistema Nacional de Emprego, e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. E a maioria está concentrada nos setores de alimentação, bares e restaurantes, serviços administrativos, vendas, comércio, serviços gerais e construção civil. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo 944 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital, são 308 oportunidades. Em Volta Redonda, 223. Barra Mansa, 128. E Niterói, 61. A ferramenta digital disponibiliza também aos fluminenses 121 cursos gratuitos de capacitação, de fácil acesso e com diferentes cargas horárias para aqueles que desejam melhorar seu currículo e as chances de conseguir o sonhado emprego. Já pelo Cine, são 483 oportunidades captadas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na Metropolitana, há 444 chances, entre as quais 218 são destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Para esse público, destacam-se 50 posições para ajudante de cozinha no bairro de Benfica, com salários de R$ 1.200. Também há 50 vagas para repositor de mercadorias nos bairros Tijuca, Cordovil e Catete. Na mesma região metropolitana, existem ainda boas opções para ampla concorrência
concorrência, tais como 50 vagas para operador de supermercados nos bairros Meier, Penha e Madureira, exclusivamente para pessoas já aposentadas. No Médio Paraíba, são disponibilizadas 37 oportunidades para diferentes funções, incluindo 10 para operador de produção em Itatiaia, com salários de até R$ 2.400, além de uma vaga para motorista carreteiro e uma para técnico em segurança do trabalho, ambos com salários de até R$ 3.600. Na região serrana, são 2 vagas para a cidade de Teresópolis, sendo uma para empregado doméstico e uma para vendedor, todos no bairro Várzea, com salários de cerca de R$ 1.200. Tá aí, diversas oportunidades que estão sendo disponibilizadas, e a gente lembra para você que a Secretaria de Trabalho e Renda faz, né, com que a compatibilização das vagas com os candidatos é feita por meio dos respectivos sistemas, o Cine e o aplicativo Mais Trabalho RJ, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso é importantíssimo manter o cadastro e os currículos atualizados. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, no caso do Cine, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, levando os documentos de identificação civil, o PIS/PASEP, o NIT, o NIS e o CPF. E para consultar o endereço das unidades do Cine e os detalhes de todas as vagas, basta acessar o painel interativo de vagas do CETRAB, disponível no site www.trabalho.rj.gov.br. E a gente comentou aqui ontem sobre, por exemplo, o balcão de empregos de Petrópolis. Agora tem, né, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado, são oportunidades em diversos municípios, e a gente vê que são oportunidades e que exigem diversos níveis escolares. Então, mesmo que você tenha o ensino médio completo ou incompleto, ou então você já tem o ensino superior ou está cursando o ensino superior, eventualmente existem vagas para estágio, para jovem aprendiz. Então não deixe de cadastrar o seu currículo e, como foi comentado na reportagem, manter esse currículo atualizado, porque essas vagas são encaminhadas conforme esse perfil do candidato. Então é importante ficar atento, porque as vagas são atualizadas semanalmente, esse balanço é feito semanalmente, então vão surgir novas oportunidades. Se você tiver com esse currículo atualizado em dia, lógico, se capacitando para conseguir essa vaga, obviamente as oportunidades vão surgir. Vamos mudar de assunto, vamos falar agora sobre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ou seja, o INEP, que vai reaplicar na próxima terça-feira, ou seja, dia 10 de dezembro, e também na quarta-feira, dia 11, o Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, o Enem, vai fazer a reaplicação da prova. A gente lembra que a prova foi feita em dezembro, e foi parte em dezembro e parte em novembro, sempre tem um intervalo ali de semanas, de uma semana para fazer a aplicação das provas. A reaplicação vai acontecer então nesses 2 dias, dia 10, terça, e dia 11, quarta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio, em referente ao ano passado. Podem participar desse Exame Nacional do Ensino Médio, dessa reaplicação, na verdade, aquelas pessoas, aqueles estudantes, os candidatos que tiveram algum problema de saúde, por exemplo, que tiveram alguma contaminação, por exemplo, por conta da Covid-19, e que proíbe, então, que ele possa realizar essa aplicação da prova, ou que tiveram também algum tipo de problema. É outro ponto que a prova pode ser reaplicada. Vale lembrar que esses candidatos precisam solicitar essa reaplicação da prova. Também existia um prazo para que essa aplicação fosse feita, então aqueles que cumpriram esse prazo podem, na próxima terça e quarta-feira, semana que vem, viu, gente, realizar a reaplicação da prova. A gente lembra que o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele disponibiliza vagas no ensino superior, tanto para universidades federais, por meio do SISU, e para universidades particulares, por meio do ProUni, e também do FIES, que é o financiamento estudantil. Vale lembrar que aquelas pessoas que também tinham alguma restrição de liberdade também poderão realizar a prova, a reaplicação. E nesse caso, o nível da aplicação da prova é o mesmo, ok? Não tem diferenciação em relação ao nível da prova, não.
tanto as pessoas que, nesse caso, estão aí privadas de liberdade, quanto aquelas pessoas que tiveram problemas de saúde, alguma doença e que não puderam fazer a prova, terão essa possibilidade da reaplicação. Vale lembrar que no primeiro dia de aplicação existe a redação, em que o candidato tem que preencher, e aí eles têm 1 hora a mais do que no dia da segunda aplicação, em que são feitas apenas as questões. Então, fica aí você que vai fazer essa reaplicação da prova, as orientações. Lembre sempre de descansar bastante, 1, 2 dias antes da prova, ter uma boa noite de sono. E o foco agora, nesses últimos dias, você pode até estudar, revisar o conteúdo ainda nessa semana, mas a partir de sábado, domingo, são atividades relaxantes, né, que você possa ficar mais calmo, menos ansioso, para que você possa chegar e fazer uma ótima prova. Vale lembrar, importantíssima orientação aqui para você nesse momento, em relação à aplicação da prova. São 90 questões, a gente sabe que é muita quantidade de questão. Então, quando você for fazer, foi a dica que me passaram, eu repasso para vocês aqui, faça a prova por questões, faça um bloco de questões de 10 em 10, porque assim você cansa menos o cérebro. Nesse intervalo de 10 questões, bebe uma água, pede para ir ao banheiro, lava o rosto, você pode solicitar para você sair da sala durante esse período. Então, siga essas orientações. Foi um professor de geografia que me passou, inclusive, essa informação, e eu utilizei durante a prova. Além disso, evite chocolate ao leite. Chocolate ao leite tem muito açúcar. Se você for comer chocolate, escolha pelo chocolate meio amargo, tem menos açúcar e vai te dar menos sono em relação ao chocolate ao leite. E lembro também, caneta esferográfica preta com tubo transparente, então você não pode utilizar outro tipo de caneta. Nesse caso é anulada a prova imediatamente, então não esqueça, relógio, telefone, nenhum material eletrônico também pode ser utilizado nas provas, então deixe tudo separado, coloque no bolso, vedado, naquela sacola, né, que você recebe. Desliga o telefone, põe no silencioso, põe no modo avião. O importante é que o telefone não toque. Se tocar, é desclassificado na hora. Vale lembrar, inclusive, também que a redação é que mais faz a pontuação. A prova do Enem é dividida aí, né, em cinco pontuações, vamos dizer assim. A redação, que vale 1000 pontos, e você tem as questões de ciências humanas, né? E aí entra geografia, física, história, em que você vai fazer, e cada uma delas tem 250 pontos, assim como português, matemática também. Então, fica aqui a nossa orientação para você que está nos acompanhando. Além disso, a gente vai trazer uma outra informação aqui para você, porque a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, a FERJ, já divulgou a tabela para o Campeonato Carioca de 2023, viu? E o Flamengo vai ser o primeiro clube grande aí a iniciar as partidas. O Flamengo vai enfrentar o Audax na próxima terça-feira. E agora vamos fazer uma outra informação para você. Esse é só uma pincelada rápida sobre o esporte, mas a gente vai falar sobre o balanço do Réveillon, porque, sabe, acabamos de vir aí da virada do ano e, de acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, 22.414 policiais militares foram mobilizados para o esquema especial de policiamento nas festividades de 2022-2023. Somente na orla de Copacabana, por exemplo, na zona sul da capital e nas áreas de acesso, foram empregados mais de 2.600 policiais. Neste Réveillon, o planejamento operacional para a festa em Copacabana montou pontos de bloqueio e revista com detectores de metais. Ao longo do dia 31 de dezembro e na madrugada do dia 1º de janeiro, a Polícia Militar apreendeu 179 objetos perfuro-cortantes, 108 facas, 23 tesouras, 4 estiletes, 3 canivetes, alicates, garfos, abridores de garrafas, chaves de fenda, entre outros. Ainda neste bairro da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, os policiais
militares conduziram 9 pessoas para a 12ª Delegacia de Polícia. Em todo o estado do Rio de Janeiro, as equipes policiais empregadas no policiamento de Ano Novo conduziram 63 pessoas para delegacias e 11 armas de fogo foram apreendidas, entre as quais estão 2 fuzis. O Batalhão de Polícia Rodoviária intensificou o patrulhamento nas rodovias estaduais com o emprego de 550 policiais militares. Entre 31 de dezembro e 1º de janeiro, os acidentes de trânsito tiveram redução de 15% em relação ao mesmo período anterior e foram registrados 3 acidentes com vítima fatal. Os agentes conduziram 7 pessoas para delegacias e apreenderam 5 veículos. Neste Réveillon, mais de 1.000 policiais militares usaram câmeras corporais enquanto trabalharam nas ruas do policiamento da Zona Sul e do centro da cidade do Rio de Janeiro. O patrulhamento no solo contou com monitoramento dos helicópteros e drones do Grupamento Aeromóvel, o GAN. As imagens também foram transmitidas em tempo real para o carro-comando que ficou em Copacabana. Para a gente ver, né, a quantidade de utensílios, né, de arma branca, como a gente chama, né, que foram apreendidos aí durante esse período festivo. E realmente tem que ter muito cuidado durante esse período. A gente sabe que a gente gosta de confraternizar. A Orla de Copacabana, por exemplo, é um dos principais pontos em que turistas e cariocas vão para essa virada do ano. E aí existe aquela aglomeração enorme, então tem que ter muita atenção, evitar levar objetos de valor para não ocorrer nenhum tipo aí de assalto, furto, enfim. Mas a PM reforçou esse serviço. Vale lembrar ainda que, além do efetivo nas ruas, a Secretaria de Estado de Polícia Militar contou com outras inovações tecnológicas em funcionamento para atender a população, como o aplicativo 190RJ para o acionamento da Polícia Militar e o aplicativo Rede Mulher para que as mulheres solicitem ajuda em casos emergenciais, e também fez uma parceria com a Uber, disponível para os motoristas parceiros da empresa de transporte de aplicativo e passageiros. Como a gente comentou sobre a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, que foi divulgada a tabela, a gente lembra que o Flamengo vai jogar contra o Audax na próxima terça-feira, mas o jogo ele é válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, viu? A gente só faz essa atualização que eu não comentei antes da informação sobre a polícia. Esse adiantamento em relação à partida é porque, né, o Flamengo está participando do Mundial de Clubes, então por isso foi feito esse adiantamento sobre a partida que vai acontecer 9h30 da noite lá no estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Partida que, né, é válida, como comentei, pela 5ª rodada da competição. Flamengo estreando já logo no início aí, e foi antecipado por conta do Mundial de Clubes. Flamengo, a gente lembra, campeão da Libertadores da América, participa então do Mundial de Clubes da FIFA, que vai ser realizado entre o dia 1º e o dia 11 de fevereiro, ou seja, do mês que vem. Então, o Flamengo adiantou essas partidas. Botafogo e Vasco também vão dar início aí à competição na próxima semana, viu? A gente traz os resultados aqui para você que nos acompanha e que gosta do bom futebol carioca. Eu lembro a você que estamos ao vivo em todas as nossas plataformas, no nosso Facebook, YouTube e em nosso site tvc16.com. É claro que você que nos acompanha por outros municípios, muito obrigado, viu, pela sua audiência e pela sua companhia. Eu gostaria de ressaltar aqui, inclusive, a semana passada, um senhor me parou na rua, não vou me recordar agora exatamente o nome dele, peço até desculpas, mas ele solicitou que eu mandasse um abraço aqui para ele, comentou que estava sempre ligadinho aqui na TV Correio da Manhã, estava fazendo a matéria ali no meio, naquele momento, na correria, mas fica aqui o abraço para ele. Eu comentei que deixaria aqui essa singela homenagem, está feito aqui, dado o recado. A gente faz um rápido intervalo, volta daqui a pouco, ainda há outras informações para a gente falar aqui. E é claro, o intervalo é rapidinho e eu aguardo você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato, o copo, a festa, o
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, hoje terça-feira, 3 de janeiro, aqui em Petrópolis é aquela coisa, né? Sol, depois à tarde chove, enfim. Mas vamos trazer uma outra informação, a gente já comentou sobre esse tema aqui no Correio Petropolitano Debate, e ele é muito importante. Até 2050, veja só, metade da população mundial terá miopia. A projeção é da Academia Americana de Oftalmologia e trata-se de um distúrbio na visão em que a principal característica é a dificuldade de enxergar de longe. Um dos principais motivos apontados para o cenário é o uso excessivo das telas digitais, como celulares, televisores, por crianças e adolescentes. As vítimas mais comuns são jovens. A estimativa é que 20% dos jovens em idade escolar são diagnosticados com doenças visuais. No Brasil, o número de prescrições de óculos por oftalmologistas triplicou para crianças de 6 a 8 anos, comparado a uns 5 anos. Para você ver que triplicou, gente, que absurdo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a miopia é um dos problemas de saúde pública que mais evoluem em todo o mundo. Até os 5 anos, por exemplo, a quantidade de crianças que sofrem com a condição é de cerca de 1%. Aos 10 anos, a taxa vai para 8% e aos 15 anos chega aos 15%, ou seja, vai aumentando gradativamente. De acordo com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o país deve estimular os filhos a olhar mais para o horizonte. Isso pode ser orientado por meio de brincadeiras. Além disso, é preciso evitar a exposição de telas por crianças menores de 2 anos. Quando elas têm 5 anos de idade, é necessário limitar o tempo máximo a 1 hora por dia. Para crianças com idade entre 6 e 10 anos, o tempo limite deve ser de 2 horas diárias. Já para os adolescentes, o máximo de horários que esse jovem deve chegar é de 3 horas. E a gente sabe que isso não acontece, né? A gente comentou aqui com o oftalmologista Sávio Fiorotti sobre essa questão, inclusive, sobre a miopia, sobre o astigmatismo. E cada vez mais as crianças têm acesso a celulares, tablets, computadores, videogames, consoles, cada vez mais novos. E isso, obviamente, impacta para a saúde dos olhos. E aí, consequentemente, essas crianças mais cedo precisam utilizar as lentes corretivas, nesse caso óculos, ou então aquelas lentes mesmo que a pessoa coloca. E aí ficou essa orientação. Necessário restringir o horário. Não é que ela não possa brincar, não é isso. Pode utilizar o videogame, o telefone, mas na medida adequada para que isso não se torne uma consequência, um problema logo após a juventude. Eu, por exemplo, utilizo, né? Não tem jeito, 23 anos, indicando a minha idade aqui, ó, ao vivo, sem querer, mas utilizo óculos também é para longe. Nesse caso é astigmatismo, mas muito por conta dos aparelhos telefônicos, né? Consoles, televisão muito próximo também. Enfim, são algumas das
dos problemas aí que ocasionam para a miopia e também para o astigmatismo. Então, você, pai responsável, fique atento aí ao seu filho, avalia o quanto que ele está aí de gasto com tecnologia para evitar problemas futuros para o seu filho, para a saúde do seu filho, viu? Olha, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil disponibilizou ontem, segunda-feira, 2 canais alternativos para alertas de emergência. Os números vão aparecer na tela para você. São os seguintes: DDD 24 97400 0760 para chamadas de voz e 24 98819 1620 para mensagens de texto via WhatsApp. Como eu comentei, está aqui na tela aqui para você que nos acompanha. Esses números são para emergências, já que o 199 da Defesa Civil não está funcionando. A medida se deu justamente por conta do problema com a linha oficial de contato. A Defesa Civil já acionou a Oi, que é a empresa responsável pela linha, para fazer o reparo, a manutenção, para que os alertas possam retornar. Vale lembrar, você que ainda não cadastrou o seu CEP através do envio de uma mensagem para o número 40199, faça isso para você receber aí os alertas da Defesa Civil e acompanhar o portal da Prefeitura também em relação a esses alertas. A gente viu na semana passada que, na verdade, nesse fim de semana, que a chuva castigou a região de Itaipava, chegou até a ter alguns alagamentos lá pela região. Então, é fundamental que você cadastre o seu CEP por mensagem de texto para o número 40199 e você vai receber os alertas da Defesa Civil e também os avisos meteorológicos. Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro deu posse também na última segunda-feira ao novo secretariado. Os novos nomes se juntam aos secretários que já estavam no comando de algumas pastas, dando continuidade ao trabalho de reconstrução do Estado. Foram criadas novas secretarias, como a da Mulher, que é um dos compromissos de Cláudio Castro durante a sua campanha de sua reeleição, de habitação e interregionalização de juventude e envelhecimento saudável. A nossa equipe tem uma sonora do Cláudio Castro, ele fala sobre o novo secretariado e também os que continuaram responsáveis pelas pastas. Muitos foram os desafios que marcaram os 2 anos e meio da minha primeira gestão como governador do Rio de Janeiro. Nessa jornada, eu tive o privilégio de contar com secretários e secretárias dedicados, competentes, experientes, que trabalharam unidos, sem orgulho ou vaidade. Eu não tenho palavras para agradecer por tamanha contribuição entregue ao povo fluminense. Muito obrigado a cada um dos secretários e secretárias. Em nosso segundo mandato, é chegada a hora do Rio de Janeiro se posicionar como um ator global novamente. Vamos resgatar o nosso protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país, trazer de volta o orgulho da população e valorizar as atrações das 12 regiões turísticas desse estado. Nos próximos 4 anos, temos novos desafios que requerem união de esforços para articulação junto ao governo federal. A pauta de investimentos em infraestrutura é robusta e tem ganhos que transbordam para além das divisas do nosso estado. Vamos fazer uma grande consolidação das leis tributárias, reforçando os setores de óleo e gás, indústria naval e nuclear. Para isso, vamos ter a Secretaria de Indústria, Comércio e Desenvolvimento e uma outra, de óleo, gás, energia e indústria naval. Vamos avançar com o corredor expresso em São Gonçalo, o metrô leve na Baixada, ligando a Pavuna até Nova Iguaçu e com a construção por ano de milhares de imóveis do Casa da Gente. Na saúde, também temos muitos desafios, entre eles a entrega do Hospital do Câncer em Friburgo, cuja obra estava parada havia 8 anos. E a inauguração do Rio Mais Embaixada, que será o maior da América Latina, com capacidade para realizar 5.000 exames por dia. E para dar conta de tantos combates ao mesmo tempo, nada melhor do que ter um parceiro de confiança e aguerrido para superar os obstáculos. Meu vice, meu amigo,
meu secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha. Aqueles que continuam conosco, esse é o momento de ousar, de aproveitar um cenário positivo para ir além do que foi possível fazer na adversidade. A todos os secretários e secretárias, lembrem-se, aqui somos todos pelo Rio de Janeiro. É no dever público de bem servir ao cidadão fluminense que estará a energia necessária para romper barreiras, promover a conciliação onde há conflito, levar serviço onde há carência, ter humanidade quando a realidade for dura. É por isso que vocês estão aqui e por isso confio em vocês. Bom, tá aí a fala então do governador Cláudio Castro em relação aos objetivos dele para esse ano, né, e para os próximos 4 anos aí, na verdade, ele que foi reeleito. Vale lembrar que um outro ponto importante em relação à saúde é a vacinação. A gente conversou ontem com a Patrícia Boccolini, coordenadora do Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz, e o estado do Rio de Janeiro, de modo geral, está com a cobertura vacinal baixíssima. Inclusive, é menor do que a média nacional. Está aí um outro desafio. As secretarias de cidades e a Secretaria de Infraestrutura e Obras foram fundidas. As pastas passam a formar a Secretaria de Infraestrutura e Cidades, administrada por Uruan Sintra. Já a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais foi desmembrada em 2. Foram criadas as pastas de Indústria e Comércio, que vai ser conduzida por Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios, e de Óleo e Gás e Energia, com Hugo Leal como titular. Continuam à frente das suas pastas Nicola Mizioni, da Casa Civil, Rodrigo Albel, que é do gabinete do governador, Rodrigo Barcelar, da Secretaria de Governo, Leonardo Lobo, da Fazenda, Nelson Rocha, do Planejamento e da Gestão, e Fernando Albuquerque, da Polícia Civil. O coronel da Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho, também continua no comando da Polícia Militar, e o coronel Leandro Sampaio Monteiro, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros do Estado. Maria Rosa Duca Nebel fica na Administração e Penitenciária, e Daniela Barros na Cultura e Economia Criativa. Mauro Farias permanece na Transformação Digital e Edu Guimarães continua no Gabinete de Segurança Institucional. Além disso, o Procurador-Geral do Estado, Bruno Dubeux, continua no comando da Procuradoria-Geral do Estado. O jornalista Igor Marques segue à frente da Subsecretaria de Comunicação. A Secretaria da Mulher do presidente, a Secretaria da Mulher vai ter Heloísa Aguiar, ela que foi presidente do Rio Solidário desde 2021 e tem, por exemplo, projetos que lidera no Rio de Janeiro em parcerias com o Sebrae RJ e o Instituto República. Foi gestora na obra social da cidade do Rio e no Instituto Superar. Heloísa foi ainda coordenadora do curso de Direito e Prática Jurídica no ensino superior. A advogada especializada em responsabilidade social dedica-se às causas humanitárias. Ela assume então a pasta da mulher aí, da Secretaria da Mulher, um outro ponto importante que Cláudio Castro, inclusive, comentou nessa sonora que a gente acompanhou. Queria trazer um alerta para você que está nos acompanhando agora nesse momento. A gente volta a falar de saúde. Talvez a maioria das pessoas nem se dê conta, mas muitos sofrem de uma patologia bem recorrente dos dias atuais por conta da tecnologia mais uma vez. A TECNEC, termo em inglês que designa para a síndrome do pescoço tecnológico ou síndrome do pescoço de texto. É o caso de inúmeros profissionais que passam horas a fio sentados na frente do computador ou abaixando a cabeça para checar informações no celular. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 80% da população mundial tem ou teve ou vai ter dores nas costas provocadas por esta doença, que já está sendo chamada por médicos de crise dos tempos modernos. No Brasil, ainda de acordo com a OMS, cerca de 60 milhões de cidadãos são afetados por problemas de coluna e postura errada, o que corresponde a pelo menos 37% da população. Para você ver, viu? Esses telefones
A gente comentou sobre os riscos em relação à saúde dos olhos, a coluna também, viu? Essa questão de ficar muito tempo aqui, ó, com a cabeça inclinada, isso pode gerar um peso absurdo nessa parte aqui de trás do pescoço e, consequentemente, para a sua coluna. E isso, né, ao longo do dia aí, a gente sabe, a gente às vezes fica mais de 1, 2 horas no celular, impacta muito para a sua postura, para a sua coluna. Então, você que sente dores nessas regiões, muito cuidado, procure um especialista, procure um médico para você ajustar a coluna e não ter problemas de saúde também nesse quesito. E a gente fala agora sobre uma outra questão também, e aí em Petrópolis e todo o estado do Rio, na verdade o país todo, porque com alta de 0,45%, os preços dos aluguéis terminaram o ano de 2022 com alta de 5,45%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV-IBRE. O IGPM, o Índice Geral de Preços Mercado, é um indicador do movimento de preços que cobre todo o processo produtivo, desde preços de matérias-primas agrícolas e industriais, passando pelos preços de produtos intermediários até de bens e serviços finais. De acordo com o levantamento, o índice foi afetado pela aceleração no preço dos alimentos importantes para a cesta básica, o que também interfere no valor dos aluguéis. Dentre os produtos com maior aumento, por exemplo, para os produtores, foi o feijão, bovinos e o óleo de soja. Já para os consumidores, o maior destaque foi para, por exemplo, o tomate e a cebola. E aí eu queria só explicar isso para você, o que é o Índice Geral de Preços Mercado. Como o próprio nome já diz, ele é o Índice Geral de Preços, e aí ele engloba diversas coisas. Os preços dos produtos, os preços para os produtores, os preços que são pagos pelo consumidor final. Por isso que quando a gente fala sobre aluguel, é importante falar sobre esses dados dos produtos, dos alimentos, porque eles impactam diretamente na hora que você vai pagar o aluguel. Essas taxas, né, esses índices são calculados, né, praticamente um conjunto ali, são 3 pontos importantes que são calculados para você ter esse índice geral de preços mercado. Por isso, quando a gente fala aqui sobre aluguel, a gente consequentemente fala também de produtos agrícolas e também sobre o preço no mercado. Só para ficar essa explicação para você que nos acompanha, ok? A gente faz mais um rápido intervalo, volta daqui a pouco, porque ainda há mais informações para você que nos acompanha ao vivo aqui, é claro. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Correio Petropolitano Debate de volta, terça-feira aqui, a gente sempre com esse encontro marcado a 13h da tarde, sempre com assuntos, temas importantes a serem debatidos, a serem apresentados para você que nos acompanha, viu?
Olha, vamos para uma outra informação, e essa é boa, pelo menos, porque a ocupação em Petrópolis chegou a 90% na rede hoteleira durante o Réveillon e fez com que abrisse 2023 com otimismo para o trade turístico em Petrópolis, após o Natal ter sido considerado aquém das expectativas, de acordo com o Petrópolis Convention and Visitors Bureau, agência de fomento ao setor por meio do turismo. E a gente sabe que realmente essa questão do Natal Imperial traz muitos turistas para a cidade, o próprio Petropolitano também acompanha muito o Natal Imperial, é uma das grandes marcas de Petrópolis, dos eventos de Petrópolis. Inclusive a Secretaria de Turismo já divulgou o calendário de 2023. A gente conversou na semana passada, inclusive aqui, com o Charles Rossi, que é membro do Conselho Municipal de Turismo. Ele falou sobre a retomada da Expo Petrópolis, que agora vai se chamar Petrópolis Business 2023, que vai ser realizada lá no Quitandinha, no fim de maio. E é lógico que isso também traz outros impactos aí para o setor de turismo aqui de Petrópolis. E aí a gente vê esse Natal Imperial com 90% da rede hoteleira. Isso é muito importante para o município, para a economia da cidade, para o comércio, para todos os setores. Isso gera emprego, isso gera renda e a economia gira. Com isso, a cidade cresce. Ponto fundamental. Entre os desafios, por exemplo, que a gente já comentou, inclusive, com o Charles Rossi, é a questão da mobilidade urbana da cidade. Tem que procurar alternativas, meios em que a cidade consiga atender toda a demanda de veículos, de transporte, de bicicletas e de pedestres, fora a questão também fundamental da acessibilidade. E é claro que a gente comentou aqui, foi uma pena que durante a maior parte do Natal Imperial, o evento começou no dia 30 de novembro, a árvore na Praça da Liberdade não estava montada, ela foi ficar montada no dia 23 de dezembro, na parte da manhã, ou seja, 25 dias praticamente aí que a árvore ficou desmontada e turistas e petropolitanos não podiam tirar foto. Um impacto aí, inclusive a gente comentou isso aqui, falamos sobre a questão do contrato. A Câmara chegou a enviar um requerimento para a Prefeitura de Petrópolis, questionando as informações, se teria multa ou não para a empresa, mas pelo menos a gente vê que no final teve esse setor, esse impacto positivo. Essas expectativas, como a gente comentou, que é do Petrópolis Convention and Visitors Bureau, a agência de fomento ao setor por meio do associativismo, o desempenho do segmento ao longo desse ano também foi positivo. E isso a gente, lógico, vai incluir aí Bauernfest, vai incluir Serra Cerata, que foram eventos que foram realizados já não no período de alta temporada, e aí foi considerado bom, levando os desafios que a gente teve esse ano. Superar os índices que seguiam em baixa desde 2019, muito por conta da pandemia, enfim. E hoje Petrópolis tem 118 meios de hospedagem, e aí inclui os hotéis, as pousadas, hostels, e que somam mais de 6.300 leitos. Pelo menos uma notícia boa em relação a Petrópolis no programa de hoje, Mas quem inicia o ano com notícias, infelizmente, não tão boas, não tão agradáveis, são os teresopolitanos, porque a passagem vai ser reajustada no município para R$ 4,90 a partir do dia 8 de janeiro. Entra em vigor no próximo domingo, dia 8 de janeiro, o novo valor da tarifa de ônibus das linhas urbanas e rurais de Teresópolis, que passará dos atuais R$ 4,40 para R$ 4,90. O decreto 5.901 de 2023, com o novo preço, foi publicado nesta segunda-feira, dia 2 de janeiro, no Diário Oficial Eletrônico do município. Por exigência da Prefeitura de Teresópolis, responsável pela concessão do transporte público, a correção está condicionada à ampliação de 20%
100% da oferta de viagens nas linhas em circulação por parte da empresa prestadora do serviço, o que se dará com a entrada em circulação de novos 12 ônibus ainda em 2023. O último reajuste da tarifa foi concedido em 2020, quando passou de R$ 4,00 para R$ 4,40 nas linhas urbanas. No mesmo decreto 5.240 de 2020, a atual gestão reduziu o preço das passagens das linhas da zona rural de R$ 5,30 para R$ 4,40, uma redução de 17%. A Prefeitura está ciente do grande desafio do transporte público que vem sendo enfrentado em todo o país. O serviço, que impacta seriamente na vida das pessoas, foi duramente afetado durante a pandemia de Covid-19, por conta dos aumentos constantes nos preços de combustível, da queda no número de usuários e o desequilíbrio financeiro dos atuais contratos. Desde então, o setor vem dando sinais de colapso e de risco de desassistência da população. Mas a gente sabe que é uma situação bem delicada essa, porque quem não pode pagar no final é o consumidor. R$ 4,90 está quase o mesmo preço de Petrópolis. Petrópolis, a passagem é R$ 4,95 se você pagar em dinheiro, né? E R$ 4,80 no cartão. E vamos levar em consideração que, apesar disso, quantos anos aí, por exemplo, não existiu pandemia e que o transporte público, mesmo assim, arrecadou milhões. Esse lado não é interessante, pelo visto, né? Porque a gente vê aí a cada vez mais reclamações em relação ao transporte, em Petrópolis, nos outros municípios, o aumento da passagem. E aí, quando você vai comparar, por exemplo, ao aumento do salário mínimo, esse reajuste ele não é justo. Você pagar R$ 4,90 na passagem e falar que é por conta de desabastecimento, de risco de desabastecimento do serviço, porque a pandemia impactou. Olha quanto tempo já tecnicamente passamos dessa situação mais grave da pandemia, em que o número de passageiros era menor. Hoje todo mundo já praticamente voltou à sua normalidade, aos seus trabalhos convencionais, e o retorno dos passageiros continua. E isso a gente consegue ver claramente quando a gente vai para o transporte público e vê lá ônibus lotados, e vê ônibus que demoram mais de 1 hora, dependendo da linha que ele está fazendo, do itinerário que ele está fazendo. Fora que aqui em Petrópolis a gente tem a questão dos problemas em relação à quebra de ônibus, falta de cobrador, enfim, dentre outras questões, que foi inclusive até ano passado alvo aí de greve dos funcionários dos ônibus rodoviários. Mas isso não vem ao caso, a questão é mais uma vez a passagem. Você sempre jogar no consumidor a responsabilidade porque a empresa está com déficit ou então está em crise. Veja bem, se você quer assumir um serviço e ele estipulado em contrato, você tem que assumir os riscos daquele serviço. É a mesma coisa que você falar para um empreendedor que ele vai fazer o seu primeiro negócio e ele não vai ter problemas, ele não vai ter contas, ele não vai ter, às vezes, um prejuízo ou outro. Isso não existe. Aí você joga completamente tudo em cima do consumidor final. É uma situação bem delicada, e acredito que o povo teresopolitano não está muito contente com essa notícia, com essa informação que a gente deu, não, viu? Mas, infelizmente, a vida segue e assim a gente vai tentando melhorar aos dias. Agora a gente só espera que o transporte seja oferecido com qualidade e do jeito que, pelo menos, a população merece. Já que é para cobrar mais caro, que esse serviço também seja cobrado às empresas para que as empresas funcionem e façam o serviço o mínimo adequado. Uma informação para você que também a descida da Serra de Petrópolis está em meia pista no quilômetro 84 e 85 para obras de manutenção no túnel do Papagaio. Você vê a imagem aí, essas informações são da Concer, e também no viaduto Haroldo Polan, trechos sujeito à lentidão. Você que está nos acompanhando, muita atenção nessa região, fique atento, dirija com cautela, devagar. A gente sabe que período agora de tarde chove também, as pistas ficam escorregadias.
muito cuidado na hora que você for pegar a BR-040, quilômetro 84 e 85, ali com trecho de lentidão por conta de manutenção no túnel, ok? Para a gente finalizar aqui o nosso programa, crianças de 3 a 4 anos que tomaram a primeira dose da vacina da Coronavac contra a Covid-19 e que já estão no prazo para receber a segunda aplicação vão ter que aguardar a chegada de um novo lote do imunizante, embora a divisão de imunização da Secretaria de Saúde tenha feito a solicitação de nova remessa no dia 13 de dezembro. Até amanhã desta segunda-feira, a Secretaria de Estado de Saúde ainda não tinha os imunizantes disponíveis. Como resposta ao pedido de novo lote para garantir a continuidade do esquema vacinal das crianças, a Secretaria de Estado de Saúde informou que a Coordenação Geral de Armazenagem não tem estoque de Coronavac para transferir aos municípios e que, neste momento, estariam aguardando informações do Ministério da Saúde. Porém, ainda não existe previsão de quando vão receber as novas doses. A última remessa chegou no município aqui de Petrópolis, por exemplo, no mês de outubro, ou seja, quase 3 meses já se passaram em relação às doses aqui em Petrópolis. Então, torceremos aí para que essas doses cheguem, para que essas crianças possam ser imunizadas. E a gente comentou tanto sobre a vacina aqui, né? E que esse ciclo vacinal possa ser completo, que essa cobertura vacinal possa ser ampliada em todas as vacinas e que assim a gente possa melhorar aí cada vez mais os índices em relação à vacinação e diminuir cada vez mais o número de hospitalizações, de internações e, consequentemente, de óbitos. Assim a gente termina o programa de hoje. Amanhã, nosso encontro marcado, 13h da tarde. Espero por você. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.